Hola, ¿todo bien con ustedes? Sean muy bienvenidos a mais uma classe de espanhol. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente. Nós vamos falar de portunhol. Como assim, portunhol? Portunhol é um tabu para quem fala espanhol, né? Para quem estuda espanhol. É um paradigma, mas nós vamos falar sobre ele hoje por quê? Porque ele existe, né? Se alguém diz para você que não existe, reveja. Porque ele existe, sim, ele é utilizado. Nós vamos ver como e quando ele é utilizado nessa aula de hoje, ok? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like. Dá uma olhadinha também no meu Instagram, o @maestra_Gi, lá tem dicas preciosíssimas para você que está estudando essa língua incrível, sim? Então vamos lá. Bom, portunhol, né? Portunhol é um tabu, como eu falei, né, para quem estuda espanhol, porque as pessoas dizem que o portunhol é o espanhol errado. Não é bem isso, tá, gente? Vamos ver, então, o que acontece, gente? O portunhol, ele não é uma língua propriamente dita, tá? O que são línguas, né? São formas de se comunicar, vamos dizer assim, que são estabelecidas e reconhecidas pelos países como línguas oficiais dos países, né? O que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem a língua portuguesa, né, como oficial do nosso país, e nós temos também Libras, né? Libras é a língua brasileira de sinais e é uma língua oficial do nosso país, caso você não saiba. Porém, nós temos só essas duas. A gente tem um monte de outras línguas que se fala e dialetos aqui no Brasil, né? Mas nenhum é reconhecido como oficial. A gente tem que saber isso, tá, gente? Porque tem diferença das línguas oficiais e não oficiais. E aí, então, a gente tem, né, acho que eu já falei isso aqui no canal, a gente tem 21 países que falam que tem a língua espanhola como oficial do país. Alguns países, gente, tem 5, 6, 8 línguas oficiais do país, tá? E se fala todas essas línguas, né? Por exemplo, a gente pega ali o Peru, por exemplo, o Peru tem um monte de língua oficial, tá? A Espanha tem 4 línguas, ou 5, agora não tenho certeza, oficiais também, tá? Além do castelhano, que é o que a gente fala aqui na América Latina, tá? Então, vamos falar do portunhol. Expliquei tudo isso para dizer que o portunhol não é uma língua. O portunhol não se encaixa junto com o espanhol, junto com o português, junto com o italiano, com o alemão, com o francês, tá? Com o russo, com, enfim, essas línguas oficiais dos países. O portunhol não se encaixa porque ela não é uma língua, tá? E nem um dialeto, ela não se encaixa nem como um dialeto, ela é uma interlíngua, que seria o termo correto para definir o que ela é, tá, gente? O que acontece? Como assim uma interlíngua? O que é isso, Gisele? É a mistura de duas línguas, tá, gente? A gente tem outros exemplos pelo mundo, tá? Por exemplo, o que acontece, gente? O portunhol, ele é uma mistura de português com espanhol. Por isso esse nome, portunhol, né? E aí, ele tem elementos do português e elementos do espanhol, tá? Assim como o gachego é uma língua oficial da Espanha, tá, gente? E o que é o gachego? Ele é uma mistura de português com espanhol. Só que ele é falado lá na região da Galícia, que é na fronteira de Portugal com o espanhol. E aí ele mistura elementos do português de Portugal e do espanhol da Espanha, que é diferente do nosso portunhol aqui, né? Porque aqui a gente mistura espanhol da América Latina com português brasileiro, tá? E aí vocês vão me dizer, tá, mas por que o gachego é uma língua e o portunhol não é uma língua? O gachego, gente, ele tem uma gramática, ele tem regras estabelecidas, ele segue normas corretas, ele tem uma maneira correta de se falar gachego, tá? Você não pode chegar lá só e simplesmente misturar espanhol e português e deu. Tô falando gachego. Não é assim, tá? Você pode encontrar até alguns exemplos de vídeos aqui no YouTube em que as pessoas estão falando gachego para você ver como é fácil da gente entender. A gente entende bem, assim, o que eles estão falando. Regras gramaticais em todas as línguas, né, gente? Regras de posição das palavras na frase. Quando é pergunta, às vezes em outras línguas muda, né? A frase, o verbo vem para frente, né? Regras de verbos, enfim, tudo isso a gente tem no gachego bem estabelecidinho, tá?
o que não acontece com o portunhol. Né? O portunhol não tem regra, ele é uma coisa louca, assim, tu vai lá e inventa o que tu quiser, né? Mais ou menos isso. Por que, gente, que o portunhol não tem regra, que ele não segue uma regra pré-estabelecida? Que o portunhol que se fala na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, por exemplo, ali em Rivera, é diferente do portunhol que vai se falar lá em Foz do Iguaçu, né? Da fronteira do Paraguai com o Paraná. É o outro portunhol, não é o mesmo portunhol, entendeu? Essa é a diferença, porque o gagego, ele é o mesmo em toda a fronteira, tá? E aqui, como o Brasil é muito grande e ele faz fronteira com muitos países, ele acaba mudando, né, gente? Porque aqui no Brasil mesmo, a gente tem, parece que várias línguas portuguesas, né? A gente chega, por exemplo, eu já saí daqui e fui pro Rio Grande do Norte uma vez. Gente de Deus, é muito diferente o jeito que eles falam, sabe? E eles achavam muito diferente o jeito que eu falo, óbvio, né? Porque são regiões diferentes, a gente tem influências de línguas diferentes, né? Culturas diferentes, é tudo diferente. A língua é a mesma, porém a gente tem palavras que mudam, um sotaque é diferente, e isso tudo influencia, então, também no portunhol. Na hora que a gente vai falar o portunhol, né? O português do Rio Grande do Sul vai ser diferente do português do Paraná, né? O jeito que eles falam no Paraná é diferente do nosso aqui. E o espanhol do Paraguai é diferente do espanhol do Uruguai. Vocês estão conseguindo entender? Então, o portunhol vai ser modificado, ele vai se modificando conforme a região, tá? A gente tem também um exemplo de uma interlíngua como essas na divisa do México com os Estados Unidos. A gente tem o Spanglês. Já escutaram essa expressão? Spanglês. Tem até um filme, né? Com Adam Sandler. Que é o Spanglês. O que acontece, gente? É uma mistura de espanhol com inglês. Olha que legal! E também não é uma língua, né? É uma interlíngua como o portunhol. Porque ela não tem normas pré-estabelecidas, ela não tem uma gramática, ela não segue regras, entendeu? A pessoa vai falando ali o que ela consegue para se comunicar com a outra pessoa, tá, gente? E aí, por que a gente não aprende portunhol? Então, por que a gente não estuda portunhol se é mais fácil? Exatamente, porque não tem regras, né? Como é que a gente vai estudar algo que não segue uma norma, né? Porém, também por outro motivo, tá, gente? O que acontece? O portunhol, ele vai ser falado só na fronteira, tá? Você não consegue, esse é a grande dificuldade pro brasileiro entender, eu acho, tá, gente? Você não vai conseguir falar fora da fronteira com ninguém em portunhol. Ninguém vai entender o que você tá falando, tá? O que acontece? A pessoa vai, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum as pessoas irem, como a gente faz fronteira com Uruguai e Argentina, é muito comum, é perto pra gente ir pra Rivera. As pessoas vão de carro, as pessoas pegam o carro e vão pra Rivera comprar, porque em Rivera é muito mais barato, né, gente? O imposto lá é bem menor, então é extremamente mais barato para você comprar algumas coisas específicas, né? Claro que tem cota, né? Você não pode comprar enlouquecidamente. E aí o que acontece? Chega ali em Rivera, eles falam portunhol. E aí a pessoa pensa, ai não, mas eu consegui me comunicar super bem em Rivera, eu vou conseguir me comunicar em qualquer lugar que fala espanhol. Erro grave, não vai conseguir, tá, gente? Esse é o problema. O que acontece, gente? Na fronteira, essas línguas surgem também, porque assim, tem gente que mora na cidade da fronteira ali, né, que faz fronteiras, imagina, você atravessa a rua, você caminha um quarteirão, você tá no outro país, né? Às vezes você mora num país e você trabalha no outro. Você estuda num país e mora no outro. Você mora num país, mas os seus amigos moram em outro. Você mora num país, mas a sua namorada mora no outro, seu namorado mora num outro país, entendeu? É muito comum isso. E aí surgem essas línguas, essas misturas, sabe? E também é muito comum que as pessoas que vivem nesse lugar falem as duas línguas, né? Falem o português e falem o espanhol. Então é muito comum as primeiras cidades ali da fronteira do Uruguai, do Uruguai, da Argentina, que se fale português. Então, se você não sabe, eles estudam, eles têm inclusive português nas escolas públicas, tá, gente, ali. Então,
Se você não consegue falar espanhol, você vai falar português, ok, não tem problema, você consegue se comunicar super bem sem falar espanhol na cidade da fronteira, ok? Mas aí o problema surge quando a pessoa sai da fronteira, tá? A pessoa sai, ela vai para Montevidéu, ela vai para Buenos Aires e ela se perde totalmente, porque ela conseguiu se comunicar na fronteira, ela acha que ela vai conseguir se comunicar no país inteiro e não vai, tá, gente? Por quê? Montevidéu é a capital do Uruguai, tá? Montevidéu é no centro do país, ela tá longe da fronteira. Então as pessoas não falam português, as pessoas não, muito menos portunhol, né? Piorou o portunhol. Aí você vai chegar falando portunhol, ninguém vai entender nada do que você tá falando, e você vai ficar, gente, mas eu já me comuniquei com pessoas uruguaias em portunhol e eu consegui. É, meu amor, na fronteira, é isso que você tem que entender. Você pode usar o portunhol, não tá errado, não tem problema, na fronteira. Entendeu? Você saiu da fronteira, não existe portunhol, ninguém sabe nem o que é portunhol. O que acontece? Vai para outro país, eu vou para Machu Picchu. Bem feliz. Chega lá em Machu Picchu, nem espanhol eles falam. Eles falam as línguas indígenas lá. Você chega lá, eles estão falando Quichua, que é uma língua indígena, tá? Aí sim você vai enlouquecer, né? Porque assim, gente, esses países do Chile, Peru, Bolívia, tá? Esses países, eles têm uma cultura indígena muito forte, tá? Mas muito forte. E as línguas indígenas são reconhecidas como oficiais. Ponto positivo para vocês. Né? Porque aqui no Brasil a gente finge que não existe indígena, né? É super comum, assim. Não existe indígena. Nós brotamos da terra. Não tinha ninguém aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, tá? Estou sendo irônica, né, gente? E aí, é muito comum você chegar nesses países e nem espanhol eles estão falando as línguas indígenas do país. No México também é muito comum, tá? E aí, você tem que saber falar espanhol, então, para se comunicar com eles, tá? O portunhol nunca, não vai rolar em hipótese alguma nesses países, tá, gente? Então é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Falamos do portunhol hoje, então, para explicar que sim, ele existe, ele não é uma invenção da cabeça das pessoas, tá? E aí, se você vai falar também, daqui a pouco você não vai viajar para um país desses, mas você conheceu alguém que veio do Chile, que veio do Peru, que veio da Colômbia, que veio da Venezuela, que veio até da Argentina, do Paraguai, né? A pessoa não vai falar portunhol, tá? Não adianta você tentar falar portunhol com ela, que ela não vai entender nada do que você tá falando, tá? E aí a gente fica com aquela cara, assim, de... Gente, eu não estou entendendo. Ele acha que... A pessoa fica pensando assim, gente, essa pessoa acha que ela tá falando espanhol. Porque ela não tá falando, entendeu? E aí você passa vergonha, você não consegue se comunicar e você pode até ofender a pessoa, porque dependendo do que você está falando, né, porque a gente tem muitos falsos cognatos em espanhol, que são palavras que são iguais ou muito parecidas com palavras do português, mas que o significado é completamente diferente, e aí você vai falar alguma coisa pra pessoa, você pode daqui a pouco até ofender a pessoa, achando que tá conversando, tá? Por isso que é importante a gente estudar espanhol direitinho, tá, gente? Se comunicar. Se você só pretende ir para a fronteira, você consegue se comunicar em português e consegue se comunicar em portunhol, ok? Para coisas limitadas, né? Gente, é tudo muito limitado. Você consegue comprar nas lojas, você consegue ir a restaurantes, você consegue se hospedar num hotel, tudo muito limitado. Eu tenho conseguido ficar claro isso para vocês entenderem. É importante a gente entender isso e é importante a gente saber também de cultura, um pouco de cultura, de geografia, né, desses países que falam espanhol, para a gente poder compreender melhor como as coisas funcionam, tá? Não é só a língua, não é só falar a língua, só falar a língua, só falar a língua, né? A gente tem que saber como é que o país funciona também. A dica de hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. Y muchas gracias por ver el video hasta el final. Gracias por la inscripción y por el me gusta. ¿Sí? Besitos y hasta el próximo video.